Aleluia. Esses dias Deus falou comigo que culto não é sacrifício, culto é prazer. Amém? Vamos dizer essa frase? Diga: culto não é sacrifício, culto é prazer. Amém? Diga para o irmão que está só: culto não é sacrifício, culto é prazer. Amém? Glória a Deus. Olha, eu confesso para os irmãos que hoje eu passei o dia inteiro em cama, né, com febre e mais algumas coisas. Eu só levantei para vir no culto. Eu levantei, era 5:50 da agora da tarde, para tomar um banho com muito frio e vim para o culto. Aí você talvez vê eu falando isso, fala: não, mas pastor veio com sacrifício. Não, querido, eu não vim com sacrifício, eu vim com prazer, porque eu faço isso há 26 anos. E eu sei que você não veio aqui com aquele sentimento de sacrifício, você veio com aquele sentimento de prazer. Amém, irmãos? Por isso que a Bíblia diz que a palavra do Senhor é o meu prazer, nela eu medito dia e noite. A palavra de Deus não é um sacrifício que eu tenho que olhar no relógio e falar: nossa, eu tenho que ouvir 40 minutos essa palavra. Querido, se alguém pensa assim, olha só, ele não ama o Senhor. Porque quando você ama o Senhor, você, olha só, o que era sacrifício se torna prazer. Amém? E eu sei que Deus está levantando aqui uma igreja que tem prazer. Prazer em Deus, prazer em adorar, prazer em se alimentar da palavra de Deus. Amém? Então, olha só, dê o seu melhor nessa noite. Ofereça o seu melhor. Ofereça o seu melhor do seu louvor. Mas ofereça o melhor da sua atenção a respeito da palavra de Deus. E eu queria compartilhar com os irmãos. Mas antes de compartilhar, eu queria orar pela palavra. Feche seus olhos aí. Faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor, eu quero aprender nessa noite a descansar totalmente no Senhor. Eu peço que o teu Espírito e a tua palavra me revele o seu descanso, em nome de Jesus. Amém. Olha só, deixa eu te perguntar rapidamente: descansar é importante? É importante? Ter uma noite de sono é importante? Algum tempo atrás eu estava lendo um artigo, e eu estava vendo o seguinte: você sabia que não ter uma vida, uma rotina de uma boa noite de sono, não, olha só, não dormir aquilo que eles acreditam, entre 7 a 8 horas, dependendo, né, do indivíduo, nós somos seres diferentes. Então uma pessoa que não dorme bem, ela pode desencadear, olha que interessante, ela pode desencadear diabetes. Então, olha só, o cansaço físico pode produzir doenças físicas. Ouvindo aqui, irmãos? Olha para mim, não olha para ninguém, olha para mim. O cansaço físico pode desencadear doenças físicas. Por isso que é importante você descansar fisicamente. Mas eu quero falar com os irmãos sobre outra área muito importante, que é o descanso da alma. Olha só, do mesmo jeito que seu corpo precisa, olha só, descansar, eu quero dizer para você que até mais importante do que o descanso do corpo é realmente o descanso da alma. Olha só, você precisa aprender a descansar em Deus. Tem muitas pessoas que têm o Espírito Santo, têm ouvido a palavra, mas que ainda não aprendeu a ter uma vida de descanso. São pessoas que estão, olha só, estão sobrecarregadas emocionalmente. Talvez você é uma mulher que entrou aqui, olha só, com a sobrecarga emocional. Talvez você é um homem que entrou aqui com a sobrecarga emocional e você ainda não aprendeu a descansar em Deus. Mas eu quero te falar que a verdade nos liberta, e o Senhor vai te libertar nessa noite, olha só, desse ciclo cansativo e destrutivo da sua alma. O Senhor vai me ensinar você a descansar todos os dias. Olha só, você já percebeu que o homem cansado, ele é irritadiço? Já viu que um homem cansado, ele não consegue sorrir muito bem? Você já viu que uma pessoa cansada, ela não consegue ter paz? Olha só, então é muito importante nós aprendermos a descansar em Deus. E essa semana, eu vi um irmão lendo esse texto, chamou muita atenção. José já tinha lido ele, uma parte dele, final dele. Eu queria ler com os irmãos 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 5. Nós vamos descansar inteiramente em Deus.
Você vai descansar o tempo todo. Você vai viver uma vida de descanso, de paz interior. Você vai viver aquilo que Cristo tem para você, uma vida de descanso. Você que está anotando a palavra aí, o tema da palavra é descansando na graça. Amém? Ouviu bem? Descansando na graça. Olha só, 1 Pedro 5, 6, aliás. Portanto, está no telão? 1 Pedro 5, 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda em redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resista-lhe, permaneça firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco tempo, os restaurará, os confirmará e lhe dará forças, e porá sobre firme alicerce. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Diga o Senhor, diga assim comigo: o Senhor, vamos lá, mais forte, irmão, todos nós, diga: o Senhor vai me restaurar. Diga: o Senhor vai me confirmar, vai me dar forças e me porá sobre um firme alicerce, para a glória dEle. Glória a Deus, irmãos. Profetize sobre a sua vida. Olha só, quero compartilhar com os irmãos alguns aspectos muito importantes que Pedro quer nos ensinar a respeito do descanso na graça. Primeira coisa aqui, a respeito do versículo 6, ele diz o seguinte: portanto, humilhe-se debaixo da mão poderosa de Deus. Quero falar para os irmãos, a mão aqui que Pedro está dizendo, essa mão representa uma coisa em Deus. Essa mão representa a graça de Deus. Amém, irmãos? Aqui Pedro está dizendo: olha, se humilhe debaixo da mão poderosa. O que ele está mostrando? Que a mão de Deus está estendida. A mão de Deus está estendida sobre nós. Está dizendo que Deus é um Deus oferecendo a você graça. Amém, irmãos? Deus está oferecendo favor. Toda igreja tem o favor de Deus. Todo homem tem o favor de Deus. Mas há um detalhe muito interessante aqui, que o favor de Deus está estendido, a graça de Deus está estendida, mas ele diz que nós devemos nos humilhar debaixo da mão poderosa de Deus. Pedro estava dizendo o seguinte: a graça de Deus está sobre vocês, a graça de Deus está disponível, mas vocês têm que aprender a fazer uma coisa. Vocês, para encontrar descanso na graça, você tem que aprender a ir para debaixo da mão de Deus. Ele está dizendo o seguinte: a mão de Deus. O que é a mão, irmãos? O que é a mão? O que é a mão, irmãos? Vamos lá. Você não pode estar pior do que eu com febre, amém, irmãos? Vamos lá. A mão é o quê? A graça. Então, aqui está dizendo: humilhe-se debaixo da mão poderosa de Deus. Está dizendo que nós precisamos decidir vir para debaixo. O que acontece? A graça está disponível, mas muitos estão vivendo fora da graça, estão abandonando a graça de Deus, estão abandonando o favor de Deus, no lugar de desfrutar do descanso, estão vivendo uma vida estressada emocionalmente, estão vivendo uma vida sobrecarregada emocionalmente. Querida, a doença do nosso século não está no corpo, a doença do nosso século está na nossa alma. Eu quero te dizer, querido, se você decidir nessa noite ir para debaixo da mão poderosa, ir para debaixo da graça de Deus, nós vamos desfrutar de uma coisa, nós vamos desfrutar de descanso. Um dos salmos que eu mais gosto, Salmos 46, Davi fala o seguinte: mesmo que os montes se estremeçam e os mares se enfureçam, ele diz o que, querido? Existe um rio que alegra a cidade de Deus. Querido, o que é esse rio? É a graça de Deus, é o favor de Deus. A Bíblia fala nesse mesmo texto, o Senhor disse para o povo o seguinte: eles estavam em meio à guerra,
O Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar no meio da guerra, querido. Aquietar no meio da luta. Aquietar no meio da dificuldade. Querido, o Senhor diz: aquietai-vos. Aquietai-vos aonde? Debaixo da mão poderosa. Talvez você está aqui, você tem saído debaixo dessa mão poderosa. Você tem saído debaixo da graça de Deus. Irmãos, a graça de Deus é poderosa. Está ouvindo isso? Quem tem o Espírito Santo está ouvindo? A graça de Deus é poderosa. A mão de Deus é poderosa. Mas o Senhor diz o quê? Humilhai-vos. A graça está disponível. Mas a Pauliana, levanta aí, querida. Mostra essa beleza toda aí. Levanta aí, Paulo, vem cá. A Pauliana, fica aí, por favor. A Pauliana pode ficar aí, fora da graça de Deus, mas a graça de Deus está disponível para ela. E o que o Senhor está dizendo: se humilhe, vem para debaixo da mão. O que ela faz? Ela vem para debaixo da mão poderosa, vem para debaixo da graça de Deus. Ela não vive pelas suas forças, ela não vive mais pelos seus méritos, ela não vive pela sua justiça humana, ela vive agora pelo favor de Deus. Olha só, aqui debaixo da mão poderosa de Deus, a Pauliana e nós encontramos descanso. Obrigado. Se você está aqui, a sua alma está, olha só, se a sua alma está em pânico, sua alma está cansada, eu quero te dizer uma coisa, querido, você está fora da graça de Deus, você está fora do favor de Deus. Pastor, mas o favor de Deus não está disponível? Tá, mas nós como igreja temos que nos colocar de baixo. E ele fala um detalhe muito interessante, ele fala assim: humilhai-vos. Eu moro no Veracruz desde o ano de 85. O pessoal mais novo aí não vai entender muito bem o que eu estou te falando, mas o pessoal mais velho um pouquinho, não muito, né, um pouquinho só, vai entender bem o que eu estou te falando. Quando nós mudamos para o Veracruz, não tinha muro nas casas, entregaram as casas germinadas, divididas no meio. Então, e as pessoas que vieram para cá, irmãos, foram pessoas que não tinham uma condição financeira muito boa. Nós mudamos para cá porque nós ganhamos casa, entendeu? Meu pai era pedreiro, minha mãe era diarista. Então, olha só, nós viemos para cá e era muito comum a pessoa fazer o seguinte: estava lá, quem morava do nosso lado é a Aparecida, faleceu esses dias, mas de vez em quando nós gritávamos para a Aparecida: Aparecida, tem um copinho de café aí? Aí a Aparecida gritava da casa dela, era muito fácil ouvir, né? Ela gritava: tem, pode vir buscar o copo de café. Às vezes a Aparecida, isso era comum, irmão, isso aqui era algo diário, era assim que nós convivíamos. Um dia a Aparecida gritava: ó, tem um pouquinho de arroz aí para mim fazer o almoço. Aí o que as pessoas faziam? Elas eram muito generosas. Nós, irmãos, muitas vezes pegamos um pouquinho que nós tínhamos, dava para a Aparecida fazer, e assim nós fazíamos com nossos vizinhos. Presta bastante atenção. Humilhar é o que, irmãos? O que é humilhar? Humilhação é você reconhecer a sua falta de capacidade e você reconhecer que o outro é capaz. Olha aqui para mim, você tem que entender isso aqui, querido. Você tem que compreender isso aqui na sua mente. Você tem que entrar no seu coração. Quando nós humilhamos, querido, não é quando você fica chorando o dia inteiro, lamentando a vida. Você está achando que isso é humilhação? Às vezes não é. Às vezes é só murmuração e lamentação. Humilhação, querido, é quando você fala: olha, Deus, eu não tenho, mas eu reconheço que o Senhor tem. Deus, eu não posso, mas eu reconheço que o Senhor pode. Então o que o Senhor diz? Senhor, Pedro está dizendo: humilhai-vos. O que ele está falando? Vem para debaixo da mão, vem reconhecer que você não tem, vem reconhecer que você não pode, e vem reconhecer uma coisa: que Deus pode. Deus pode. Olha só, Deus pode mudar situações, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode trazer descanso para a sua alma, Deus pode transformar você por inteiro. Então você precisa se humilhar. Olha só, a Bíblia fala que o homem era leproso, após Jesus estar orando, e a Bíblia fala que ele, quando apresentou diante do Senhor, a primeira coisa que ele fez foi se prostrar diante do Senhor. Esse prostrar diante do Senhor, Mateus capítulo 8, estava dizendo o seguinte: aquele homem estava dizendo: eu não posso me curar, mas eu estou reconhecendo que o Senhor é Deus, e o Senhor pode me curar. Querido, eu quero dizer uma coisa para você: Deus pode transformar a sua vida, mas você, olha aqui, você tem que nessa noite reconhecer que você não pode. Você tem que reconhecer que você não é capaz de carregar esse fardo tão pesado, você não é capaz de carregar esse fardo tanto tempo. Você precisa inteiramente do favor de Deus. Então nós temos que nos humilhar nessa noite e dizer: Deus,
Eu não posso salvar o meu casamento, mas o Senhor pode. Quando você faz isso, sabe o que você faz? Você entra para debaixo da mão poderosa de Deus. O que é que nós como igreja temos que fazer? Todos os dias reconhecer que nós não podemos, mas que Deus pode, e através de nós, a Bíblia fala que Deus fará grandes coisas. Querido, Deus faz grandes coisas na sua vida. Não é porque você é bom, não é, por causa da graça de Deus. Por causa da graça de Deus. Querido, tudo que vai acontecer é se você se humilhar. Eu quero te perguntar uma coisa, você está atento? Você está disposto a se humilhar diante da mão poderosa? Ou você está sendo o cara, aquele cristão que está batendo o peito dizendo, pode deixar comigo, Deus, vou resolver. Saul fez isso, querendo perder o trono de Deus. Davi ia para a guerra, a primeira coisa que ele fazia, ele ia para debaixo da mão poderosa. Por isso que Davi sempre vencia. Não é porque ele era estratégico, não é porque ele era bom demais, era simplesmente por causa de uma coisa, porque Davi sempre se humilhava debaixo da mão poderosa de Deus. Querido, quando você se humilha, você vai para debaixo da mão poderosa, debaixo da graça de Deus, e na graça de Deus você encontra descanso. Olha o versículo de número 7. Pedro fala assim: lancem sobre ele, ou ele que é em Cristo, lance sobre a graça de Deus toda a sua ansiedade. O que está produzindo ansiedade nos irmãos? Será que é o problema conjugal? Será que é o filho? Será que é a vida financeira, o desemprego? Será que é uma enfermidade? Será que é uma enfermidade sobre a sua vida? Olha só, será que é um problema profissional? Querido, se tem algo que está produzindo ansiedade, olha só, esse peso emocional, essa carga emocional, eu quero te falar uma coisa, olha só, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Diga, Deus tem cuidado de nós. Vamos lá, mais forte. Deus tem cuidado de nós. Amém? Os irmãos que fez aí português, né? Solon Amaral, Edmundo Rocha, vão saber. Quando Pedro disse, o Senhor tem cuidado de vocês, ele estava dizendo, passado, presente ou futuro. Ele está falando que, irmão, vamos lá. Vocês não vão deixar com vergonha não. Olha só, tem visitante, irmãos, pelo amor de Deus. Olha só, quando ele diz, o Senhor tem cuidado de vocês, ele está falando presente. Ele não está falando o Deus que cuidou no passado e esqueceu hoje. Ele está falando do Deus que vai cuidar um dia. Ele está dizendo, Deus já cuida de você. Deus já cuida da sua vida espiritual. Deus já cuida da sua família. Deus já cuida do nosso ministério. Deus já cuida das nossas finanças. Você, olha aqui, irmãos, se você não entender que Deus já cuida de você, se você está achando que você é um filho órfão, desamparado por aí, eu quero dizer para você, você não vai ter coragem de lançar no Senhor sua ansiedade. Você não vai ter coragem de colocar aquilo que é importante na mão de Deus. Mas nós estamos reconhecendo essa noite que Deus tem cuidado de nós. Diga isso, para mudar a sua vida, diga, Deus tem cuidado de mim. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Deus tem cuidado de mim. Mas ele fala o seguinte, lance sobre ele toda a sua ansiedade. Deixa eu te falar, a sua alma é dividida em 3 partes. Sua alma, você que não sabe disso, aquilo que nós chamamos de alma, é 3 partes. Olha aqui, mente, vontade, emoções. A alma é o que, irmãos? Então, observa bem. Aqui ele diz que nós, olha só, como é que você vai lançar sobre o Senhor, olha só, esse peso, olha só, essa carga emocional que tem feito a sua vida. Essa carga emocional é chamada nos dias de hoje de ansiedade, tá? Então essa carga emocional é ansiedade. Ele está falando, lance sobre o Senhor a sua ansiedade. Como é que você vai fazer isso? Observa bem. Segura a Bíblia aí. Fica aí para os irmãos ver o exemplo aí. Só gente bonita senta aqui na frente. Irmãos, mais bonito é só na frente, né? Irmãos, deixa eu te falar. Olha aqui, isso aqui é uma carga emocional, é uma preocupação da alma do Wesley, surgiu, sei lá, às vezes ele ficou desempregado, aquilo pode desencadear uma carga emocional sobre o Wesley. Olha só, observa bem, muitas pessoas estão esperando que Deus vai fazer assim, vou tomar essa carga sua, você não quer, mas eu vou tomar. A Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor diz, eis que estou à porta e bato.
Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele com... Irmãos, deixa eu te falar, a chave está do lado de fora e lá de dentro. Aqui é Deus, aqui é o Wesley. Eu bati na porta dele, através dessa palavra hoje. Wesley, eu quero tomar essa carga sua, eu quero te dar descanso. Se o Wesley ouvir e falar, não, é eu que quero resolver, é eu que quero mudar isso, eu vou carregar isso até o final da minha vida. O que Deus vai fazer? Vai dar um pontapé na alma dele e falar, vem cá, rapaz. Não é assim que Deus faz. Se você está esperando isso, eu quero te falar, irmãos, Deus não faz assim, nunca fez e nunca vai fazer. Deus faz o seguinte: Wesley, eu quero trazer descanso para a sua alma. Eu quero tomar conta daquilo que tem trazido preocupação em você. Esse problema que tem trazido aflição para a sua alma, eu quero tomar conta pela minha graça. O que o Wesley faz? Observa bem o que aconteceu. Ele entregou. Ele entregou como, irmãos? Observa os passos. Você que não tem um hábito de prestar atenção na palavra de Deus, vou te mostrar os passos que aconteceu aqui agora. A alma é dividida em mente, vontade e emoções. Ele entendeu que o melhor é entregar para Deus. Não é isso? Ele entendeu que o melhor é entregar para Deus. Segunda coisa que ele fez, quando ele entendeu, o que ele decidiu? Ele decidiu abrir mão, entregar. O que é isso? Isso é vontade. Vontade. Ele decidiu entregar. E quando ele entregou a carga emocional, o que houve agora? Descanso na alma dele. A alma dele agora está descansada. Agora, olha só, o Wesley pode sorrir. O Wesley pode caminhar em paz. Por quê? Porque aquilo que estava sobrecarregando a vida dele não está mais. Porque ele entendeu, porque ele decidiu entregar ao Senhor as suas cargas emocionais. Glória a Deus. Olha aqui, ouça bem o que eu estou te falando. Sabe como é que Deus cura a depressão? Quando você entende que Ele é o descanso da sua vida. Você está entendendo isso? Quando você entender que Deus é o descanso da sua vida, quando você entender que o Senhor é a paz da sua vida, quando você entender que o Senhor é a alegria da sua vida, e você decidir viver isso, deixa eu te falar, pode se preparar para Deus curar você, pode se preparar para Deus transformar a sua vida, porque parte dessa compreensão, dessa decisão pessoal, para que a nossa alma viva de forma descansada. Amém, irmãos? Olha só o que Pedro diz aqui no versículo 8. Estejam alertas e vigiem. Ele estava falando de quê, irmãos? Ele está falando de ansiedade. Ele está falando de preocupação. Então ele está falando, estejam alertas e vigiem. Nós devemos estar atentos e vigiar em que área das nossas vidas? Olha aqui, querido, que área que você tem que vigiar? Nós temos que vigiar a nossa área emocional. O diabo vai dizer para você, você está com depressão. O diabo vai dizer para você, olha, sua alma está cansada. Você não vai resolver isso não. O diabo vai dizer isso para você. Esteja atento, guarda a sua alma, guarda as suas emoções. Satanás vai lançar mentiras na sua mente. Esteja vigilante. Quem é responsável em cuidar da nossa alma? Nós mesmos. Nós devemos estar atentos a respeito das nossas emoções. Querido, o primeiro resquício que você perceber que Satanás está agindo nas suas emoções, você deve estar atento. E ele diz logo em seguida, olha o que ele diz: o inimigo de vocês anda ao redor como leão, rugindo procurar a quem possa devorar. Quem é essas pessoas que o diabo está observando e querendo devorar, produzir destruição? São pessoas que estão emocionalmente abaladas. Querido, ouça bem isso. Se as suas emoções estiverem, olha só, sobrecarregadas, isso é uma porta para Satanás entrar. Se você estiver cheio de ansiedade, isso é uma porta para Satanás entrar. Esteja atento. Às vezes você cuida do carro, mas você não cuida das suas emoções. Você não liberou o perdão para quem você precisa perdoar. Às vezes você pintou a sua casa esse ano, mas você não está cuidando do seu interior. Você é preocupado com tantas coisas, mas não é preocupado com as suas emoções. Pedro está dizendo, vigiem, estejam preocupados, atentos, observe. Está produzindo algo, observe. Esses dias eu estava, semana passada,
Estava sentindo uma dor na coluna. Eu estava andando, Deus fala muito comigo também. Não só quando eu estou orando, mas também quando eu estou andando. Estava andando de bicicleta, o diabo disse assim para mim: Deus está te punindo. Quando eu ouvi aquilo, eu repreendi imediatamente. E eu falei para Satanás: Satanás, meu Deus é um Deus que vive castigando, meu Deus é um Deus de graça. Eu estou debaixo da graça de Deus. Logo em seguida o Senhor falou comigo. Andei mais um pouco de bicicleta. Deus falou comigo: eu tenho prazer em ver você andando de bicicleta. Deus tem prazer em mim, querido. Você está achando que Deus tem prazer quando eu prego? Tem. Mas Deus tem prazer quando eu estou na minha casa, brincando com as minhas filhas, quando eu estou beijando a minha esposa, quando eu estou limpando a igreja, quando você está trabalhando no seu serviço. Irmãos, Deus me fez lembrar no domingo passado, quando eu era criança, meu pai nunca me disse que me ama. Nunca me disse isso. Mas Deus me fez lembrar de uma coisa. Meu pai acordava de madrugada. Irmãos, muitas e muitas, na minha infância e na minha adolescência, eu sempre vi meu pai fazendo isso. Ele sentava na beira da cama, e às vezes eu acordava de madrugada, com o seu João sentado na beira da cama olhando para mim. Quantas vezes eu acordei de madrugada, meu pai me embrulhando. Deus me fez lembrar de uma coisa: eu sou como seu pai. Eu sento para te observar porque eu amo você. Querido, eu quero te falar, Deus está te observando porque Ele te ama. Ele não está te observando para te punir. Ele está te observando para, olha só, produzir descanso na sua alma. Descanso na nossa alma, querido. Nós temos que ter descanso. Fique atento, talvez Satanás está agindo na sua vida, através da sua vida emocional. Resista, aqui diz, resista pela fé. Resista pela fé. Querido, olha só, um dos versículos que eu sempre declaro, todos os dias, quase todos os dias da minha manhã, eu levanto e digo: Senhor, aqueles que confiam no Senhor voarão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não terão fadiga. O que eu estou dizendo? Senhor, o Senhor é o meu descanso. Você acha que pastor trata, irmãos? Você acha que as pessoas me ligam para falar? É muito raro, acontece de vez em quando. Deus está levantando uns anjos aí. Você acha que a pessoa liga: pastor, vem cá, eu quero te contar uma coisa boa que aconteceu. Porque as pessoas não me ligam para fazer isso. As pessoas não mandam mensagem para mim falar isso. As pessoas me ligam e falam: pastor, está acontecendo isso. Minha vida está assim, minha vida está assim. Irmãos, presta atenção. Todos os dias eu tenho que lançar fora minhas cargas emocionais no Senhor. Todos os dias você tem que lançar no Senhor. Decida hoje. Olha só o que está escrito. Quem está disposto a fazer isso? Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11. Olha o que o Senhor falou comigo sobre esse versículo. Mateus 11, 28. Pode seguir no telão, por favor. Venha a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Qual que é a promessa, irmãos? Eu lhe darei descanso. Versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só, o versículo 28 ele diz: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Olha só, observa bem isso aqui. Você pode segurar isso aqui, Dinho? Segura aqui para nós. Segura em pé. Aqui, olha só. Aqui o Senhor diz: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. O Diego está cheio de preocupações e ansiedade nesses dias. Algo produziu ansiedade no coração dele, na alma dele. O que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer, irmãos? Vir até o Senhor, entender, pegar a sua carga emocional. Aí o Senhor diz que Ele vai trocar conosco. Ele vai pegar aquilo que é pesado e vai trazer para a nossa alma aquilo que é leve. O que é leve, irmãos? Leve é o descanso de Deus. Leve é aquilo que o Alessandro estava nos lembrando agora.
leve é nós lembrarmos das promessas de Deus. Mas eu quero te alertar, porque a nossa geração tem lido essa palavra de forma equivocada, porque tem aprendido de forma equivocada. Obrigado. Quando Jesus disse aqui, olha aqui, irmãos, quando nós lemos esse versículo, o que nós pensamos? Venha até mim e eu vou resolver os seus problemas. Talvez você está achando que a sua alma vai descansar quando todos os problemas da sua vida forem solucionados. Eu quero te falar uma coisa que talvez vai te decepcionar. Nem todos os seus problemas vão ser solucionados aqui nessa terra. Amém? Amém? Você está entendendo isso? É importante você se preparar para isso. Porque senão você vai ser um cristão que vai viver sempre decepcionado com Deus. Sempre de carinha virada para Deus, porque Deus resolveu aquilo que você queria. Eu quero te falar uma coisa, irmãos, nem tudo vai ser resolvido. E ainda por cima, nem tudo vai ser resolvido no tempo nosso. Principalmente nisso. Mas o que o Senhor falou nessa manhã comigo? O Senhor me disse o seguinte, que quando Ele disse para nós irmos até Ele e entregar nossas cargas emocionais, Ele deu uma palavra. E vocês vão encontrar descanso. O Senhor não disse assim, vem até mim, eu vou resolver seus problemas. Ele disse assim, vem até mim, eu vou transformar a sua vida. Eu vou transformar você, Pauliana. Vem até mim, eu vou transformar você. Só que muitos cristãos estão achando que é vir até mim, o Senhor vai resolver os milhões de problemas. Querido, vem até Ele e Ele vai transformar você. Eu quero te alertar uma coisa, Deus está mais interessado em transformar nós do que transformar aquilo que está em volta de nós. Você está entendendo isso aqui? Deus está mais interessado em transformar a Pauliana do que transformar meramente aquilo que está em volta dele. Ele disse, olha, vem até mim, eu vou transformar você. Sabe o problema que está trazendo aflição na sua alma? Essa, vem até mim, eu vou transformar, isso vai ter paz. Querido, Davi dizia o seguinte, quando eu deito, logo eu pego no sono. Irmãos, Davi vivia em volta de guerra. Davi vivia em volta de ameaça. Imagina um inimigo lá de fora de sua casa, alguém dizendo para você, mandando mensagem, olha, qualquer momento eu entro na sua casa, que dia que você ia fazer? Você ia conseguir dormir? Querido, Davi disse, eu durmo rápido, porque Davi estava sempre debaixo do descanso de Deus. Querido, vai até o Senhor, Ele vai transformar você, querido. Talvez, olha só, talvez aquele problema na sua vida financeira, você que é pai, isso aflige muitos homens, tá? Relacionamento aflige muitas mulheres, mas finanças aflige muitos homens, porque nós homens temos uma obrigação de ser o provedor das nossas famílias. Há um encargo no nosso coração em suprir a nossa casa. Então isso aflige muito a alma do homem. Olha só, presta atenção. Quando você vai até o Senhor, talvez aquela situação financeira não vai resolver agora, talvez vai resolver depois, talvez vai resolver algum dia, talvez nunca vai ser solucionada. Mas eu quero te falar uma coisa, se você vir até o Senhor, eu quero te falar uma coisa, você vai encontrar aquilo que Jesus disse, que nesse mundo não tem. Esse mundo não tem paz. Esse mundo não tem paz, mas Jesus diz, paz vos dou. Aleluia, irmãos, paz vos dou. Querido, Deus quer transformar você. Deus quer transformar a sua vida, seu interior. Querido, nós vivemos numa mentalidade que só olha para o lado de fora. A televisão, a internet, as pessoas têm instigado vocês a olhar para fora. Querido, Deus não está olhando para fora, Deus está olhando para dentro. E Ele quer transformar você aí dentro. Quer transformar a sua alma hoje. Se você decidir entregar ao Senhor as suas aflições, talvez você saia daqui, você vai voltar para sua casa com as mesmas aflições. Porque sabe por que as pessoas não entregam as suas aflições emocionais ao Senhor? Porque desde o jardim do Éden, Satanás tem enganado o homem. E tem enganado muitos cristãos dizendo o seguinte, sabe o que Satanás falou para Adão e sempre vai falar para você? Vai falar o resto da vida para a humanidade. Satanás vai dizer sempre para o homem assim, seja Deus a sua própria vida. Foi isso que fez Eva cair. Foi isso que tem feito muitos cristãos cair emocionalmente. Tem muita gente, irmãos, que está querendo ser Deus da sua própria vida. Deixa eu te falar uma coisa para você, irmãos. Eu não sou dono dessa igreja, eu não sou Deus dessa igreja. Por isso que todo dia eu entrego ao Senhor e falo, Senhor, cada ovelha dessa igreja, cada célula dessa igreja, cada trabalhador dessa igreja não é meu, é do Senhor. Eu entrego, eu reconheço que o Senhor é Deus. Diga para o irmão, tá só, pare de ser Deus da sua própria vida.
Mateus capítulo 6, versículo 25. Olha que impressionante esse versículo. Mateus 6, 25. Portanto eu lhe digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que as roupas. Observe as aves dos céus, não semeiem nem colhem, nem armazenem em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, observe esse versículo, quem de vocês, por mais que se preocuparem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Diga bem forte, vamos lá, bem forte, diga: ansiedade não vale a pena. Diga de novo, diga: ansiedade não vale a pena. Eu quero te falar, quero te dar a resposta porque que ansiedade não vale a pena. Se você está achando que ser um homem preocupado, uma mulher preocupada, alguém que fica a noite sem dormir, preocupações por alguma coisa na sua vida, eu quero te falar, você está enganado. Ansiedade não vale a pena, sabe por quê? Porque olha só, uma noite sem dormir, preocupado e desesperado, não vai mudar nada na sua vida. Jesus está falando o seguinte: olha, mesmo que você esteja mais ansioso, mais preocupado, o maior nível de preocupação, eu quero te dizer, isso não vai mudar a sua vida. O homem tem essa ideia de achar que a ansiedade vai mudar a sua vida. Tem gente que gosta de ser alguém preocupado. Tem gente, não estou falando que você deve ser irresponsável, não. Eu estou falando, tem gente que gosta de ser ansioso, achando que isso é bom, querido. Ansiedade não vai mudar você. O que vai mudar você é o entendimento da graça e o posicionamento da fé. Isso vai mudar nós, irmãos. Essa semana, engraçado, né? Deus usa situações para falar com a gente. Uma irmã nossa com ansiedade terrível a respeito da situação. Aí, dias debaixo de ansiedade. Aí Deus usou o marido. Eu nem tinha mencionado, isso aconteceu comigo para dar exemplo para você. Aí Deus usou o marido e disse para ela o seguinte: na hora que você parar de estar cheio de ansiedade, na hora que você entregar, você descansar essa área na sua vida, Deus vai fazer. Aí ele falou isso para ela. Olha que experiência tão profunda. Ele falou isso uma noite. No outro dia, aquilo que ela decidiu, ela mesma decidiu ouvir no marido, ouvindo a voz de Deus através do marido, ela decidiu entregar para o Senhor, descansar. No outro dia, o que Deus fez? Deus resolveu aquilo que ela estava com ansiedade. Ela estava uma semana tentando resolver as coisas com as emoções. Diga para o irmão: você não resolve nada por emoções. Diga para ele: você resolve pela graça de Deus e pela fé. Amém? É assim que você vai resolver. É assim que você vai resolver a situação na sua vida. Foi assim, querido, que a minha família foi salva, pela graça, por meio da fé. É assim que a sua família vai ser salva. É assim que o seu casamento vai ser transformado. É assim que as suas finanças vão ser transformadas. É através do descanso de Deus. Talvez nem todos estão entendendo o que eu estou falando. Mas você que está entendendo, eu quero te falar uma coisa, querido. Você que entrou aqui hoje. Olha só essas pressões emocionais que estão destruindo você. Porque ouça bem, querido. Quando nós carregamos, olha só. Vou ler para vocês. Mateus 11, 28. Quando Jesus, volta no texto, Mateus 11, 28. Quando Jesus diz: vim a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. O Senhor estava dizendo o quê? Vocês estão carregando cargas desnecessárias. Jesus está falando: você não precisava carregar isso. Por que você está carregando? Vamos lá, Diegão. Meu amigo, você não importa não, né? Vamos aqui. Segura aí de novo sua carga emocional. Olha aqui para mim, irmãos. Observe isso aqui. A carga emocional de uma pessoa. Isso aqui é a carga emocional nossa. Preocupação, algo que está trazendo aflição no seu coração. Se o Diego segurar isso aqui um dia, ele é capaz de segurar? Capaz. Eu acho que se ele se esforçar muito, você é capaz de segurar isso aqui um dia? Não é tão pesado não. Ficar o dia inteiro segurando isso, ele é capaz. Mas ele não é capaz de segurar isso aqui uma semana. Ele não é capaz de segurar isso aqui um ano. Ele não é capaz de segurar isso aqui uma vida. Eu quero te falar, querido, olha aqui para mim.
Por que você está carregando uma semana inteira? Essa preocupação está destruindo a sua alma. Por que você está carregando uma vida inteira? Querido, eu conheço pessoas que estão carregando as suas preocupações uma vida inteira. Ouça bem, querido, carregar uma coisa desnecessária só vai produzir uma coisa: vai desencadear na vida do Diego um caminho chamado o caminho de destruição. Obrigado. Você vai casar muito bem, tá? Amém? Quem dá água para um profeta recebe galardão de profeta. E quem segura o galardão, o gasofilaço também recebe. Amém? Olha só, quando nós, carregamos aquilo que é desnecessário, entra um processo de derrota. Qual que é o processo de derrota? Primeiro, cansaço. Você conhece pessoas que estão cansadas da alma? Não estou falando do físico, não. Cansadas da alma. Querido, não tem mais nem disposição de sorrir. Não tem nem mais disposição de adorar a Deus. Não tem mais nem disposição de prestar culto a Deus, de ouvir a palavra de Deus. Não tem. Estão cansados. Outra coisa, o cansaço produz desânimo. Sabe aquela pessoa cabisbaixa emocionalmente? Não tem força, não tem reação. Querido, isso é um processo de desânimo. E o processo de desânimo leva à última coisa terrível, a desistência. Querido, as emoções fazem pessoas desistirem. As emoções fazem pessoas desistirem de casamento, sabia disso? Tem uma briga feia com sua mulher, tem uma situação feia na sua mulher e toma uma decisão emocionalmente. Sabe qual que é a primeira decisão que você vai tomar? Separar dessa mulher, separar desse homem. Agora, se você vai para a luz da palavra de Deus, você vai para a luz da graça de Deus, você vai para a luz da fé de Deus, o que é que vai acontecer? Você vai para debaixo do descanso de Deus. Você vai para debaixo do favor de Deus. Simples, querido. Para de carregar aquilo que é desnecessário. Você está achando que esse peso emocional é cruz? Se não é cruz, olha aqui para mim. Você está achando que carregar essa carga emocional, isso é cruz? Se não é cruz, não. Se é incredulidade. Porque a ansiedade é fruto de incredulidade. Ouça bem isso. Diga comigo, ansiedade é fruto de incredulidade. Irmãos, toda pessoa ansiosa, ela é alguém que está numa posição de incredulidade. Ela não está acreditando que Deus vai fazer. Ela não está acreditando que Deus vai manifestar. Ela não está acreditando que Deus é capaz de cuidar. Querido, eu quero te falar uma coisa para você. Lance fora toda a incredulidade. Automaticamente você vai lançar fora toda a ansiedade da sua vida. Crê no Senhor. Crê no favor de Deus. Crê na bondade de Deus. Crê na misericórdia de Deus. Crê nisso. Creia nisso, querido. É isso que nós como igreja precisamos crer. É nisso. Jesus mostra. Vou terminar a palavra. Os meninos de louvor, o Zé rapidamente já vim aqui. O Beto, algum dos irmãos líderes de célula já puder me ajudar aqui com a ceia do Senhor. Mateus capítulo 6. Risca esse versículo na sua Bíblia aí. Decora esse versículo, declara esse versículo. Mateus capítulo 6, versículo de número 6 diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. O que o Senhor diz? Vá para o seu quarto, feche a porta, ora o seu pai em secreto, e o seu pai em secreto o recompensar. O que ele vai fazer, irmãos? Ele vai recompensar você. Ele vai recompensar com descanso. Olha aqui para mim. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Tem pouco tempo. Algum tempo atrás o Senhor falou isso comigo enquanto eu estava orando. E eu tenho reproduzido isso para os irmãos. Jesus disse que a oração é semelhante a um quarto. E no quarto, você tem duas coisas principais. Primeiro, intimidade. Ouça bem isso. Querido, você conhece o Senhor num culto? Conhece? Eu conheço demais. Mas eu deixo te falar uma coisa para você. Não tem um lugar que você vai conhecer mais o Senhor do que em oração. É nos momentos de oração que você vai conhecer profundamente o Senhor. É num quarto, irmãos, que um casal se conhece, tem intimidade.
E é no quarto que é a oração, irmãos, que o crente, que a noiva de Cristo conhece o seu noivo. Você quer ter intimidade com o Senhor? Ore, querido. Ora. Ora. Não ora para simplesmente mudar algo na sua vida. Ora para você conhecer o Senhor. Para você fazer como Jó. Antes eu ouvia falar sobre Ele, mas agora meus olhos te vê. Senhor, antes eu conhecia o Senhor só do que o pastor pregava no final de semana. Mas agora, Senhor, eu experimento o Senhor todos os dias. Aí eu vou te falar o que o Senhor falou comigo algum tempo atrás, por último. Você que está decidido a ouvir a voz de Deus e praticar uma vida de oração. Quarto é o lugar de descanso. Onde é que você descansa, querido, na sua casa? É no seu quarto. É quando você vai para a sua cama e você dorme, que você descansa o seu corpo. Preste bastante atenção, querido. Eu quero desafiar você a fazer uma coisa. Algum tempo atrás, algo gerou uma ansiedade no meu espírito, na minha alma. Infelizmente, irmãos, tem gente que se tranca na sua ansiedade. Tem gente que procura expressar através de uma rede social os seus problemas. Mas infelizmente muitos crentes não fazem aquilo que deveria fazer. Senhor, irmãos, quando algo produzir ansiedade no seu coração, lembre de uma coisa: vá orar. É lá que você vai encontrar descanso para a sua alma. A Bíblia fala que Jesus estava no Getsemane, no monte lá. E a Bíblia fala que os estudiosos, irmãos, estudos diz que o ser humano ele pode suar sangue dependendo do nível de angústia da alma. Jesus estava no nível de angústia da alma mais profunda do ser humano. Jesus era homem e Jesus é Deus ao mesmo tempo. E ele estava lá na sua angústia. O que Jesus fez? Jesus correu para alguém, falou: vem cá, eu preciso. Não. Jesus correu para uma rede social? Não. A Bíblia fala que Jesus correu para o Pai, para o quarto de descanso. E a Bíblia fala que ele, ajoelhado, ele falava ao Senhor. Qual que era a oração dele? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Você quer descansar a sua alma, querido? Talvez você está doente, está produzindo angústia na sua alma. Deus é um Deus de cura, é. Mas antes de Deus curar o seu físico, Deus quer curar a sua alma. Talvez você é um pai que está preocupado aí com o que você vai pagar amanhã. Eu quero te dizer, irmãos, antes de Deus prosperar você, Deus quer curar a sua alma. Eu quero desafiar você a fazer uma coisa, querido. Separe um pequeno período do seu dia. Separe um pequeno período para você orar. Querido, eu duvido, você nunca mais vai viver de forma angustiante. Porque quando nós oramos, nós transferimos para Ele aquilo que nos aflige. É um tempo de descanso, querido. É um tempo de descanso.